tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2009, sexta-feira. O verbete é 1315, 5 páginas, 50 logias e 9 máximos. O tema é barriga de aluguel. A especialidade é a cosmoeticologia. A barriga de aluguel é o ato de determinada mulher alugar, sob pagamento, o próprio útero para a procriação de filho a ser entregue a outra mulher, emprestando o ginossoma para gerar o bebê, ou até gêmeos, para a mulher pagadora ou casal impedido biologicamente de procriar e ter filhos diretos. A maternidade lacrimogênica, o empréstimo temporário do útero, o negócio da maternidade, a comercialização da gestação, o útero prostituído, o contrato de locação somática, as discussões sobre os direitos de maternidade, a autoperpetuação genética, literalmente a qualquer custo, o saudosismo do feudalismo. Aí vem aquele negócio dos júniores, os filhos, o segundo, o terceiro, etc. Nas anomalias aí, na argumentologia, nós falamos, no caso dos homossexuais, buscando ter filhos em barrigas de aluguel, as anomalias recebem o impacto de múltiplas anormalidades, ou no mínimo, dessas 3 listadas na ordem funcional. Sexo, o sexo dos pais. Útero, o útero da gestação. Sociabilidade, a condição social da criança gerada. Agora, nós temos aí, além de uma bibliografia, nós temos a séria questão da barriga de aluguel, envolve condições conscienciais complexas nas áreas da cosmoeticologia, biologia humana, biotecnologia, evoluciologia e interprisiologia. Como encara você as questões cosmoéticas e biotecnológicas da barriga de aluguel? Já esteve pesquisando tal problema? Se quiser aumentar aí os máximos, pode vir no trinômio e nos antagonismos. Faltam 3 só, cada um. Agora eu tenho aqui uma questão. Eu gostaria de saber minha missão na Terra. Estou perdido em todo sentido dentro da minha cabeça. Sou brasileiro, moro atualmente na França com a minha mãe. Estou aqui já há 1 ano e 4 meses. Minha namorada e seus parentes moram no Brasil. Eles são espíritas e têm acesso às pessoas que já se foram. Já presenciei e ainda mais, eu tenho lido muito sobre os acontecimentos futuros da Terra. Estou completamente paranoico. Acho profundamente que minha missão na Terra é preparar as pessoas para a nova era. Segundo li sobre minha aura índigo, na qual acredito realmente ter. E mais ainda, eu tenho deixado meus objetivos pessoais de lado por causa de tudo isso. Tem uma pessoa que faz parte desse grupo aí em Foz do Iguaçu. Minha pergunta é, qual minha missão na Terra? Olha, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, a missão de nós todos, antes de mais nada, é evoluir servindo, fazendo interassistencialidade. Eu acho que isso é o resumo, não é isso? Então, seu problema é evoluir servindo os outros, que é o jeito da gente evoluir mais depressa, fazer assistencialidade. Eu acho que se você fizer isso, você não vai errar nada, você vai só acertar. Evoluir servindo a humanidade. É uma boa. Você já está falando que quer falar sobre a nova era. Esse negócio de nova era, você sabe, todo dia é uma, né? Semana que vem tem outra. Sempre tem uma nova, novíssima era. Tal. É uma opção de coisa assim. É uma boa. Agora, uma coisa boa aí na França é o seguinte, a França combateu o negócio da barriga de aluguel. Aqui mesmo eu acho que está falando isso, não está? Agora, aqui está falando também, mas é na Itália, né? Polêmica leva a Itália a proibir solteiras de alugar barriga.
É, lá teve isso. É. França quer acabar com o aluguel de útero. Isso é em 83. Você devia ver o que aconteceu lá. Estou tentando unir, né, o pedido do nosso amigo francês. Agora, ele não está se sentindo bem lá, ele está sabendo direitinho o tempo que ele ficou na França, 1 ano e 4 meses. Tá? Quando a pessoa fala assim, é porque está contando os dias. Não é isso? Não é fácil. Mas vive la France, tá certo? A gente nunca sabe, né? Mas agora, sobre a barriga de aluguel, o que vocês têm a depor aqui nesse tribunal de Nuremberg? Como é que nós ficamos? Tem uma opção de considerações aqui para a gente fazer. Professor, o senhor mencionou agora o Tribunal de Nuremberg. A primeira tradução simultânea foi feita no Tribunal de Nuremberg. É. O senhor chegou a receber o livro que eu deixei acho que foi sexta-feira, esse livro pequenininho. Sim. Então, eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que eu tenho que encaminhar alguma bibliografia da Conscienciologia para o autor. Ele é muito bom em termos de tradução simultânea, traduz lá para o pessoal da ONU. Sempre é bom a gente fazer uma troca, né, intelectual, mandar as coisas, sempre ajuda. Sempre ver o que faz. Ele se interessou muito pela Conscienciologia, ele chegou a fazer uns cursos lá em Brasília, no IPC, o curso foi lá em Brasília e ele ficou conversando, queria mais informações. Então, às vezes vale a pena entrar em contato. Né? Tá. Amplia, enriquece a visão da gente também, é importante. Ok. Mais uma outra pergunta. No novembro, tem umas 10 pessoas lá de Porto Alegre que vão visitar o CIEC pela primeira vez. O pessoal que está estudando Conscienciologia está recém começando. Fiz propaganda, o pessoal gostou e eles vão estar vindo aqui. O senhor acha que é o caso de colocar o pessoal para fazer curso ou só os laboratórios mesmo? E são 4 dias. Sempre é bom fazer curso, sempre é bom. Sempre vai ajudar mais. Junta a fome com a vontade de comer, né? Tá. Enriquece a visita. Tá. Sempre é bom. Em novembro tem muitos cursos aqui. Então tá, vamos ver. Agora, Pilar, o que você queria falar mesmo? É na página 46, em efeitologia, eu gostaria de saber, assim, como que está o seu modo de pensar sobre modelos familiares. O que está significando aqui esses modelos familiares? Esses novos tipos de relacionamento entre pais, filhos, gerações, famílias assim. Eu vejo que muita coisa disso é boa, mas muita coisa também é péssima. Depende do modo de comportamento, mas isso que está do povo. São esses, então, os efeitos desses novos modelos. Há muitos anos já falava sobre essas novas modalidades de conjunção social. Já falou nisso lá por causa da futurologia que ele estudava na ocasião. Isso é inevitável, as coisas vão mudar. Né? Mas agora, o processo todo é de responsabilidade, aquele específico da pessoa, perante as outras pessoas do grupo. Isso é que tem que ver. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais difíceis aí, que eu tenho falado aqui, é que os pais hoje já querem sair de casa, às vezes antes dos filhos. Isso é uma coisa errada. Quer dizer, eles caem fora de casa, deixam os filhos de qualquer maneira. E isso, porque aqui está, efeito dos avanços científicos. Era isso que eu queria separar, assim. O que nós poderíamos chamar de avanços científicos os avanços nesses científicos modelos? São os processos da biônica, essas coisas todas que consertam as pessoas. A plástica reparadora, que isso tem ajudado na questão do convívio, né? Melhora. Agora, tem uma séria. E a genética? E a geneterapia? Só isso aí vai mudar demais. Você veja bem, o processo do... Então, nem tudo é DNA, avanço. O DNA mudou tudo dentro da medicina legal. Mudou tudo. Isso tem quanto? Não tem nem 30 anos. Porque
porque não só muda assim na aparência ou na reparação, mas muda também, vai se mudando os mecanismos. O processo que eu vejo é a moral do grupo, né? A cosmoética grupal. Aquilo que eu chamo CGC, o Código Grupal de Cosmoética. Isso aí é que é. Então, para a gente selecionar, né, o que é realmente avanço científico e que modelos estão sendo positivos. Agora, outra coisa que eu vejo é o seguinte: no século mesmo, no início do século XX, século XIX, as pessoas, mesmo os intelectuais, tinham muita vivência com um círculo de amizade fechado. Eu não vejo isso mais. Com o processo da internet, essas coisas, tudo isso aí também não vejo o sociólogo falar muito. No caso, por exemplo, que eu li a biografia aí da Hannah Arendt, ela só vivia na base disso. E outra coisa, a maior parte dos amigos dela nem sempre eram parentes. Era o círculo de gente que tinha afinidade com ela. Os familiares, era nesse sentido. Eu, por exemplo, nessa minha vida, eu não sou nada assim. Eu vivo bem com meus familiares, mas, por exemplo, eu, às vezes passo 10 anos sem saber o que está acontecendo lá. Tá? Agora, lá não, o povo gostava de viajar, aquele negócio todo, está sempre encontrando, tem isso, tem aquilo. O almoço de domingo. Outra coisa, uma exaltação emocional, violenta, sendo que o povo tudo é filósofo. E tudo uns artistas, né? Tudo é bobagem, né? Cada coisa de criança. Agora, a vida toda é assim. Uma outra coisa também. Ela tinha uma espécie de diário, você sabe, ela escrevia, né? Por isso que foi bem feita a biografia, porque tem todos os detalhes. Ela tinha um negócio de francês, que ela guardava tudo, anotava tudo. Agora, escrevia carta demais, com o levantamento das cartas, eles ficaram sabendo da vida da pessoa inteira. Mas veja, eu não vejo que a vida humana agora seja assim, não. Agora, eu não sou assim, talvez seja o meu temperamento. Eu sigo, querendo ou não, parece que já de muitas vidas, o seguinte: viva e deixe viver. Isso é um slogan da minha vida. É aquele slogan dos biólogos, daquele povo todo. Eu sou isso. Eu não forço nada com ninguém, mas também eu não recebo muita influência de ninguém demais, não. Agora, outra coisa também. Nós estamos caminhando para uma situação que, cedo ou tarde, essa turma não vai poder estar fazendo tanta referência. O povo que escreve, por exemplo, só faz citação dos outros, não dá nem opinião dele, pessoal, do autor. É só um conjunto de citações. A academia está cheia disso. Isso aí um dia vai ter que acabar. Isso é tapiação. Se a pessoa vai escrever, precisa de ouvir a opinião dela, tem que trazer alguma coisa nova. Agora, ela só faz observação dos outros. Agora, no fim de algum tempo, é uma repetição horrível. Há 50 anos eu já estava totalmente saturado. Então, que avanço científico, né, que foi. Agora, isso é na área do direito, na área da filosofia, na área da religião, na área, por exemplo, até de esporte, é assim. Quando tem uma análise, uma defesa de tese, alguma coisa, a coisa é toda feita na base de citação. Agora, a própria ciência hoje mantém o processo de dinheiro e a subvenção para a pesquisa baseado no número de citações da pessoa. Ou publica ou morra. Quer dizer, eu sempre fui contra essas coisas, nunca levei isso em consideração, não. O que eu levo em consideração é o seu trabalho, aquilo que você está fazendo. Para mim, eu sempre achei, o cérebro é o objeto mais importante e precioso da Terra. Em segundo lugar, para mim, é a obra escrita. Agora, eu já era assim, menino, lá em Monte Carmelo, antes de sair de lá, antes dos 12 anos, eu já pensava isso. Agora, talvez foi a própria vida também que me ajudou, não foi só a retrocognição nisso, pelo seguinte, Monte Carmelo era muito pequeno. Lá pelas tantas eu li, ou pelo menos passei os olhos, porque muita coisa eu não entendia, todas as bibliotecas maiores, pessoais e institucionais que havia na cidade.
Então eu achava que aquilo, Monte Carmelo não prestava, porque não tem mais livro. Você está entendendo? Mas era o Não seu há mais máximo, ideia. né? Você ia conversar com os caras que tinham ideia, que tinham lido muito. Eles não soltavam para você aquilo que precisava, porque está todo mundo só falando repetição, 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 citação. Então, isso talvez tenha influído também no meu modo de ver as coisas na vida. De criar o próprio... Agora, quando a Consex falou, isso não é para você, eu falei assim, então, ó, o que é para mim? Uma das coisas que eu achei que era para mim é o seguinte, eu vou ler e fazer o meu caminho através da leitura. Não posso confiar em ninguém. A maioria dos livros não vale nada. Tudo é lixo. E outra coisa, eu continuo do meu jeito, eu estava certo. Agora, ainda na adolescência, eu já tinha essas ideias. Agora, hoje eu tenho que ter uma paciência danada para ler os livros, porque depois que você leu muito, a maioria você já sabe, tem que saber. Não é fácil. Tem que pescar, Raramente né? eu vejo um livro que me prende do início ao fim. Raramente. Muito difícil. Os livros são mal feitos. Agora, por exemplo, a biografia, uma coisa histórica, alguma coisa nesse sentido, quando tem uma abordagem nova, aí vale a pena, né? É uma coisa mais avançadinha. Pessoal, essa condição da citação, eu acho também que bastante número de vezes é exagerado, né? Mas, por exemplo, dentro de uma construção de qualquer ciência, você precisa de estar se baseando no que já foi falado, né, por outras pessoas. Como é que o senhor vê essa condição na citação? A coisa nova, geralmente, não é baseada em ninguém. Você esqueceu dessa. Mas olha só, por exemplo, a TENEPS. A TENEPS ela é baseada no passe no escuro, entendeu? Então, mas era uma coisa que já existia. é uma coisa já nova em si. Entendeu? Não. Passe no escuro era o nome que eu dava, TENEPS, do meu jeito. Agora, o que é que se passa? Você tem que lembrar a ideia original. A ideia original, ela não tem pilotice. Não tem base nenhuma. Não, ela vem voando. Ela assenta na sua cabeça. Por isso que eu acho. Todo mundo começou a repetir demais, fazendo muita citação, porque não tem ideia original nenhuma. É só cópia. São os plagiatos. A maioria dos livros são plagiatos. Observa. Outra coisa, hoje o negócio está de tal maneira com a internet que está uma coisa absurda. Agora, o que se passa? A gente tem que repetir. Eu sou 100% favorável, abato a insanidade. O problema é o excesso. Eu acho que esse que é o ponto. Agora, por exemplo, uma repetição didática, como eu faço aqui com os verbetes, eu não vejo outra saída. Por exemplo, eu podia tirar essas repetições todas. Você acha que o povo ia entender o que eu estou escrevendo? De modo algum. E outra coisa, uma pessoa que ia consultar a enciclopédia, ele vai consultar aquele tema que ele quer, ele não vai ler tudo. Vamos supor que amanhã eu tenha 10 volumes, o cara não vai ler os 10 volumes para ver o que está falando, dilema, ele quer saber o que é isso. Ele vai direto para o dilema. Agora, se lá ele vai ler uma ou duas ou três entradas só, 3 verbetes, se não tiver todo o plot, o arcabouço da ideia que nós estamos mostrando, ele não vai entender nada. Tem que ter, por isso que tem que repetir, por causa do consulente, aquele que vai consultar. Entende? Não, mas aí no caso o senhor está falando assim, repetir o próprio trabalho que não, você escreveu, o que eu estou né? dando é um exemplo. Eu sou 100% favorável à repetição. Mas uma repetição racional, produtiva, didática, pedagógica, isso é outra coisa. Agora, por exemplo, esse povo que vem e vai, isso aí é encher linguiça, é só baseado em e falar no povo é demais. Agora, os filósofos são os responsáveis principais por isso. Por quê? Eles são considerados os que estudam a sabedoria, porque a filosofia tem esse negócio, entre aspas, que é a sabedoria. Sabedoria é vovozinho. Agora, então, o que é que se passa? Mas é sabedoria. Então, o que se passa? Eles enrolam tudo, é um confusinos, a maioria são confusinos, não sabem nem escrever aquilo que eles têm de pensamento, agora já faz de propósito, é enrolar. Quanto mais encher linguiça, melhor. Agora, chega num ponto que é horrível. Agora, depois vem os editores e publicam as ideias do cara com letrinha desse tamanho. Ninguém vai ler aquilo. Agora, veja esse editor, onde é que ele está com a cabeça? Fazendo o tipo menor, ninguém lê.
Gente, tem um monte desses livros dificílimos. Eu, por exemplo, quando escolhi isso aqui, eu já acho isso aqui pequeniníssimo. Para mim tinha que ser maior. Eu acho. Mas a gente aguenta. Agora, tem livro que não tem jeito. Você tem que ler mesmo com a lupa, porque senão você força a sua vista. Professor, agora voltando à questão da barriga de aluguel, o senhor colocou vários argumentos aqui que mostraria a questão anticosmoética dessa condição, né? Mas, assim, qual que o senhor considera assim, o argumento mais forte? Seria a antifisiologia dessa condição da barriga de aluguel? Antifisiologia e a imoralidade do assunto, né? Uma pessoa que mexe com isso, seja o que compra ou o que vende, são amorais, né? Não são só imorais, são amorais. Por quê? Está julgando o corpo no buraco. Não dá valor para o corpo. E outra coisa, querem corpos. Isso é que é o paradoxo desse povo. Eles querem corpos novos e não dão valor nenhum para esse corpo. Quer dizer, são todos paradoxais, burros. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é gente do feudalismo, eles estão tudo renascidos, eles é que mandam, tem que fazer aquela ideia de feudalismo, mesma coisa. Eles é que mandam, eu quero um filho, acabou, façam para mim, acabou. É aquela pessoa, o meu reino, o sol não se põe. Quer dizer, e chegava para o filho e falava, meu filho, tudo isso será seu. Mas no caso, o senhor está falando, seria a moralidade das duas partes, né? Tanto da mãe quanto da Todo pessoa. Todo mundo que se envolve com isso, até os advogados, são amorais. E perdoam mau jeito. Esses aí não dá para perdoar intelectualmente. O perdão intelectual nisso aí não tem cabimento. Não há hipótese de barriga de aluguel. Me arranja uma. A mesma coisa, não há hipótese para o estupro profissional, que é a prostituição. Não há hipótese para isso. Você defender a prostituição não dá. A promiscuidade já não dá. É assim, o que eu estou tentando... Agora veja, é isso que eu falo. Se uma coisa não presta mesmo. É o meu modo de ser. É como diz lá o Haroldo, que eles vão me ver a primeira vez, eu não sou uma pessoa simpática. Eu falo tudo na cara. Fratura exposta, soco na cara. Foi o que ele escreveu lá na minha microbiografia. Lá. É que o que eu estou tentando entender é o seguinte, a moral porque vai contra a cosmoética, obviamente, né? Mas eu queria entender... Não, é a moral sobre todos os aspectos. É, lógico. Jurídico, fisiológico, de vitalidade da biologia, de modo geral, a ressomática, o problema do convívio, a sociologia, tudo furado. São todos esses fatores que... Pois é. Agora veja, muita coisa ainda vai aparecer com isso, vida genoterapia, esse troço todo aí. Vocês vão ver o que vai ter de tudo. O dia que começar a descobrir os processos, de mexer na neurociência, diretamente no córtex, vai aparecer muita besteira disso. Os caras vão querer até manter, se for possível, cadáver como escravo. Tudo isso vai acontecer. Vão fazer super-homens. Aproveitar o corpo que está ali, cadáver. Não, ele comprou o corpo. Então ele vai fazer uma coisa e vai virar um robô através daquele corpo. Pela sinapse, vamos ver se vai dar certo, o que é que vai dar. Tudo isso pode ser que não vai aparecer na Terra. Barriga de aluguel é um primeiro passo para o desconhecido. O abismo está aberto. Tem muita coisa ainda para vir, para preencher esse abismo. Tem muito buraco ainda para preencher. É por isso que eu acho Agora, a natureza humana é assim. Tem que emburrecer primeiro, errar muito. Como diz o Detran, só coloca o semáforo depois que matou uns 2 ou 3. Aí eles põem. Faz parte do serviço. A paraproflexia ainda não é vista com boas graças, com bons olhos. É que eu estava também pensando assim, por que o senhor escolheu esse tema para colocar na enciclopédia? É basicamente por causa dessa condição que é a precursora. Tema, se eu não colocasse, o povo ia reclamar. Eu já escrevi artigos sobre isso. Barriga de aluguel não pode ser esquecido. É igualzinho serial killer, você tem que falar nisso. É igualzinho sniper, entende? Atirador de elite. Veja bem, só essa palavra, atirador de elite. Você já viu algum atirador que seja de elite?
Sócio é aqui. É um Só se for parente do Arlindo, sei lá, né? Da máfia lá, companheiro dele, aquele companheiro do PT. O atirador é um baratro. Agora, estava a questão da ideia original, eu queria ver em relação ao nosso livro, porque o nosso livro, pela lógica, tem que prevalecer a ideia original, mas tem que ter citações. Se for possível, mas vocês têm 1000 perdões antes. Por quê? São jejunhos. Quem começou tem direito de errar, né, até um certo ponto. A gente perdoa com antecipação. Mas, pelo menos por tentativa, a gente tem que Não, tentar. já tem alguma original. coisa original de qualquer maneira, porque é um negócio seu. Meu. Seu é diferente do Flávio. O Flávio é diferente da Rosa. A Rosa é diferente da Adriana. Vocês todos são diferentes do meu. Cada um tem sua vivência. Tudo é diferente. Então, cada pessoa é original. Não tem nada no cosmos igual. Você já pensou que não tem ninguém igual a você? Eu acho isso ótimo, porque não tem ninguém burro igual eu no cosmos. Numa Deve questão... ter gente mais inteligente do que eu. Eu acho isso o máximo. Da nossa obra, eu estou falando de uma questão ideal. A gente tem que ter uma ideia original e mesclar com citações. Mas como é que administra isso? É só anunciar CD. Coloca mais você e menos o outrem. Menos o outro. Menos o alheio. Estou tentando fazer isso. É lógico. Muita citação agora. Agora, você já tem 1000 perdões antecipados, que é o primeiro livro. Agora eu... No segundo, na obra-prima, nem aí, pensar. então a gente vai começar a brigar. Se eu chegar no obra-prima, não sei, nem pensar nisso. Aí eu vou chamar o Max para falar como é que é. Perdoou ou não perdoa no segundo livro dele? O que a gente faz? Valdo, agora a questão aí nós vamos fazer uma cariação de autor. Mestrado e doutorado, eu nunca fiz mestrado e doutorado, mas pelo que eu sei, eles praticamente obrigam você a fazer citação sem parar. Você sabe disso. Não é só isso. E toda a publicação também, da academia, da universidade. Eles fazem isso porque isso tudo hoje é uma indústria, né? A indústria da educação. Tudo é indústria. Outra coisa, junta 2 ou 3 com um artigo só, desse tamanhozinho, tem mais nome do que o texto do artigo. Agora, no nosso caso, se a gente vai escrever alguma coisa que envolve conscienciologia, para se ter essa ideia original, teria que ter fazer uma conexão com o extrafísico. Pode ser também da sua vivência pessoal que você já tem, né? Ideia. Você às vezes supera até um amparador. Você já pensou que às vezes eles mudam o amparador que está te ajudando porque você superou o amparador no trabalho que você está fazendo? Nunca se sabe. Quer dizer, isso é só, e não é só o Arlindário, não, pode ser o Flaviário. Flaviário, pode ser. O Maxário, né? O Maxário. O Djalmário. Uma pergunta sobre barriga de aluguel. Na 4ª linha de baixo para cima da fatologia, aqui da página 45, o saudosismo do feudalismo. O que seria? Pois é, o que eu estava falando, disso aí. Ele falou, o feudalismo era um processo das pessoas mandarem todo mundo. Até um certo ponto, o problema da reprodução e a pessoa colocar o filho, o descendente, a genética. Então, isso aqui que eu estou falando. O Arlindo II, Arlindo III, entende? Arlindo Alcadipane II, Arlindo Alcadipane III, está entendendo? Aqui, Arlindo Alcadipane Júnior. E o Juninho. Arlindo Alcadipane filho. Isso tudo é o orgulho da família, é o processo da dinastia. Agora, veja bem. Pensa só em dinastia que você vai entender. Você até falou isso, mas esse saudosismo do feudalismo... É por causa disso, a dinastia. Mas eles... Porque... O cara nasceu daquele jeito, tem que morrer daquele jeito. Agora eles estão querendo. A maioria desses caras são feudais, vieram para aí, hoje ele é pé de chinelo. Então vem a mulher, vem o homem, está querendo ter o filho, porque é aquilo.
ele era daquele jeito, e hoje ele está pequenininho, então ele quer ter o Júnior, quer ter um descendente. Agora, vai olhar, coitado do feudalismo, mandou matar muita gente, fez muita besteira, a mulher não dá, não é possível com a gravidez, não pare. O homem está totalmente roncolho, e por aí vai. Tudo por quê? Feudalismo. Agora, Então, é sempre bom escutar. O cara uma vez chegou para mim no Rio e perguntou assim, esse negócio que eu tenho aqui, que eu tive orquite, tive isso, etc., tudo que diz respeito aos processos de testículo, você acha que isso tem alguma coisa do meu passado? Eu falei assim, só tem. O que você andou fazendo? Como é que fica? Isso é igualzinho aquele nosso amigo, que eu conheci assim de vista, que era o grande banqueiro de Minas Gerais, que deixou tantos filhos que ninguém sabe quantos são, parece que são mais de 100. Entende? Agora, ele arranjava filho com tudo quanto era mulher que tinha. Eu sei da história porque eu segui um dos casos de perto. Ele era amante de uma prostituta. A prostituta tinha uma filha. A filha vendeu, a mãe vendeu a filha para ele. Aí nasceu um menino. Aí é que eu entrei para ver o que é que ia fazer. Agora, ele morreu. Até há pouco tempo eles estavam discutindo a fortuna que o homem deixou. Agora veja, esse vai nascer de que jeito, coitado? Eu não estou falando o nome dele aqui, estou só falando o caso, mas veja, ele vai dar trabalho para a sexomática, inevitavelmente. É muita coisa. A outra pergunta final aqui eu ia perguntar lá da cosmoética, mas o Marx já perguntou, mas na questão da biologia, o que mais pega na questão da barriga de aluguel? A biologia? Na biotecnologia também, porque está aqui na frase enfática. Olha, o que eu vejo é o seguinte, a primeira coisa que tem é o seguinte, uma mulher que se oferece para fazer isso e oferece a barriga dela, ela vai dar um jeito, a barriga dela, presta atenção, a barriga dela, a barrigada dela. O que acontece? O próximo corpo, já pensou quantas vidas ela vai passar sem ter macrossoma? Esse povo todo está envolvido nisso. Todos vão nascer mirrados. A primeira coisa que vai acontecer é isso, a maioria vai ser assim. Agora, gente, o que é terrível nisso é que eu tenho visto isso nessa vida minha. Eu vi a pessoa que dessomou, depois ela voltou, conheci a vida, como é que foi. Os corpos todos refletem aquilo que aconteceu com a pessoa. Tem caso que a pessoa morreu e falou assim, esse aí vai renascer assim, assim, assim. Tudo indica por causa disso aí. Daí a pouco, renasceu mesmo, do jeito que eu tinha falado. Então tem influência na paragenética também, grande. Tem de tudo, a paragenética é que comanda a genética. Agora, comanda a maior parte do tempo, a maioria das pessoas, de uma maneira patológica. Não é de uma maneira sadia. Aí é que é o ruim, né? Agora, vocês estão vendo por que é importante falar de barriga de aluguel. Só a última coisinha ligada a isso. E quem nasceu em função disso, o nenê depois vai se tornar adulto, quais os problemas que ele vai ter? Primeira coisa, precisa ver qual a culpa do cartório que ele tem. Você já está nascendo nesse quadro conflagrado, que já tem uma guerra intestina, como a gente fala, só que tem que aí é uma guerra uterina, mas é a guerra intestina. É o subcérebro abdominal. Já tem uma guerra de submarino abdominal. Você está entendendo como é que é? Então, isso eu preciso de ver, naquele caso, qual a culpa que ele tem junto com essa quadrilha. Porque isso tudo formou uma quadrilha, é a formação de quadrilha. Né? Não, já vem. Agora, desde quando? Agora, por exemplo, o feudalismo que eu lembrei aí, ele é bem oportuno, é um negócio muito sério, devido ao processo da dinastia. O problema de manter a autoperpetuação genética literalmente a qualquer custo. Isso aí é o fato. Agora a gente aqui pergunta. Em 1990, a Rede Globo transmitiu a telenovela Barriga de Aluguel no horário das 18 horas.
Na sua opinião, quais as repercussões de se veicular um tema nosográfico em um veículo de massa tão poderoso como a televisão? Será que os idealizadores da novela foram tão ingênuos, correndo-se o risco dessa moda pegar? Não, eles usam isso para vender mais, né? O problema ali é Ibope. Tem que dar Ibope. Perde um amigo, mas fala as coisas e inventa tudo que esteja na hora. Moral mesmo disso só entra quando o juiz entra contra eles. Se o juiz não entrar, a moral, eles não olham muito isso não. Quer saber do drama, quer criar o suspense. A situação é essa. Então, isso aí tudo, se esse negócio tivesse dado muito resultado, eles teriam perpetuado outras coisas, depois da Barriga de Aluguel. Só ficou nisso? Ou teve outra novela? Como é que é? Em fatologia, na quinta linha, o saudosismo do feudalismo e na sexta linha, o alto canibalismo. Poderia comentar sobre esses dois fatos? Olha, sobre o saudosismo do feudalismo, eu acabei de falar. Agora, o alto canibalismo é aquela pessoa que faz a automutilação. Quer dizer, primeiro a mulher engorda, depois ela esvazia o armazém. Ela criou nada mais que um armazém de feto e vendeu aquilo ali. Isso não é autocanibalismo? Ela pega, corta depois o negócio e joga lá para o outro. Isso é canibalismo. Está comendo a si mesmo. Entendeu como é que é? Autogestão. Quer dizer, no caso, é a autogestão, autogestação. Entende? Autocumilança. A vivência da política e da diplomacia internacional, em uma ou várias vidas, assentado em base cosmoética, seria um pré-requisito para candidatar-se a orientador evolutivo? Eu acho que é. Mas, olha, já que a gente está falando nisso, deixa eu falar uma coisa que essa pergunta sentou na minha onda aí, do que eu estou pensando. Essa manhã eu estava trabalhando nisso. Eu estou trabalhando sobre um processo sério que diz respeito aqui, mais ou menos esse tema. É o processo da maternagem, o maternismo. Agora, o que se passa? Maternagem, maternidade, maternismo, que o nome que eu estou usando para fazer o verbete é maternação. Maternação é nome de dicionário, isso existe, que é o conjunto de tudo isso da mãe, é a maternação. Agora, o que se passa? Por que eu estou escrevendo esse verbete? Por um motivo muito simples. Eu já cheguei à conclusão, dentro dos meus estudos, que vocês sabem, eu sou impressionado com os negócios do evoluciólogo, porque o meu problema daqui para frente é estudar semiconsciência, teleguiado e evoluciólogo, no meu caso pessoal. Como eu estou trabalhando com vocês, eu junto a fome com a vontade de comer. Aquilo que pode me ajudar e que vai ajudar vocês também. Então, na questão da maternação, eu já cheguei à conclusão que, principalmente o evoluciólogo, mas outros já estão começando a raciocinar nisso, inclusive teleguiado, essa coisa toda, que aquilo, quando ele vai fazer o levantamento das arcas da retrocognição dele, aquilo que ele vê que ele precisa de, às vezes, ainda atender, são as retromães que o cara teve. Quer dizer, o negócio da maternação. Isso não tem em livro nenhum, eu não achei nada disso, queria ver, não tem nada. Então, vocês vejam bem o que é, vê se me entende o que eu estou querendo falar. A retromãe, todos nós já tivemos retromãe demais. Quem é que a gente deve mais? Para elas. Vocês estão começando a entender? Então, por exemplo, quando o evoluciólogo chega, ele começa a examinar todo mundo e ver a coisa dele, ele vê, bolas, eu ainda tenho uma coleção de mães para ser atingida, para ser assistida, que ainda estou devendo alguma coisa. Agora veja, para mim isso começa a funcionar com o desperto, pega a semiconsciência, vai no teleguiado, pega o evoluciólogo, que ele ali já vira quase que profissional. Agora, talvez seja as últimas coisas que o serenão faz. É atender às mamãs, as retromamãs, aquelas que ficaram para trás.
Agora eu pergunto, tem lógica isso para você, ô Rosa? Ô Adriana, tem lógica isso para você? Eu queria entender a questão do serenão. Você falou que talvez o serenão, uma das últimas coisas que faça é a mãe. Eu também. Mas ela não seria a primeira, a mãe? Porque, eu não sei, vamos perguntar para ele. Mas tá. o meu caso todo é o seguinte, eu acho que esse tema é de desperto para cima. Sim. Ele é muito sério. Agora, veja, eu estou unindo lá, por exemplo, a antimaternidade sadia com isso. Já deu paradoxo. Eu pensei, olha não o paradoxo. criando débito, né? Olha o paradoxo. Agora, por aí vocês vão ver que essa barriga de aluguel não tem espaço em nada disso. Ela não tem ambiente. Entendeu? Não há. Era totalmente anódina, fora. Esse nível do desperto para cima. A pessoa vai ver, bolas, eu já cheguei até aqui. Eu agora quero ver se tem alguma mãe que eu possa ajudar. Quais são as minhas mães? Então ele vai fazer todo o diário das coleções das mães dele. Vai ser filho pela segunda vez? Agora, ó, uma vez eu lembrei, comecei a pensar demais no negócio, e começou a aparecer os flashes de um negócio meu, quando eu estava lá na minha condição de Zéfiro. Então, tinha um cara que estava examinando coisa específica. Então, ele fez o levantamento de todos os filhos dele, de todas as mães que ele teve, entendeu? Todos os pais. Agora, eu não entendi muito aquilo lá, nunca também parei para refletir sobre o assunto. Mas agora, visando isso aí, eu vi direitinho a coisa, bem clara. Agora, a mãe é que é importante, porque é a mãe que deformou o corpo. É a mãe que fica burra na hora que ela fica grávida. Quer dizer, quantas pessoas eu já fiz, quantas mulheres eu já fiz com que elas ficassem burras por minha causa. Vocês estão começando a entender isso? Agora veja, às vezes aquelas mães que foram mães da gente nunca pensaram nisso. Elas não podem nem reclamar, porque não têm nem ideia, são tão ignorantes da situação evolutiva, que não sabem nada disso. Estão começando a entender? Eu não estou chamando vocês de burras, burralda, burrilda e burroide, não. Eu estou falando que isso existe. Tá certo? Mas faz sentido? Agora veja, quem é que eles vão atrás? O que é a última coisa que sobrou, que é o mais brabo? A última mãe que ficou lá É atrás. a mãe que sobrou. Né? Entendi. Então, às mãe vezes tem serenão, então, que não quer deixar a condição de serenão na Terra, porque não, ainda tem 5 mães que eu estou tentando ver se acerta o passo delas. E aí, pelo menos ajudar, dar inspiração, ser estupro evolutivo. Perfeito. Agora, gente, essa religião nenhuma viu. Eu estava procurando isso no orientalismo para ver se estudaram alguma coisa disso. Até agora não achei, pode ser até que tenha. Vamos ver. Fala a relação da antimaternidade que o senhor começou a falar aí. A antimaternidade é um jogo totalmente mais avançado do que isso. Que a pessoa já superou essa condição e já vê que a maternidade é uma burrice. Ela é um nível evolutivo animal primário, rudimentar, elementar, que não interessa mais. Que a GESCOM, a gestação consciencial, é superior à GESOM, que é a somática, né? A gestação somática. Agora, o que vocês acham? Qual? Agora, ô Rosa, você que é a maior, que fez aquele livro para me dar esse último, agora foi um verdadeiro livro que você me deu. É tanto que eu usei aquilo e guardei lá no meu armário para eu estudar certas coisas que tem lá que você colocou, eu estudar com mais calma. Esse último que você me deu um pacote. Não, já faz uns 2, 3 dias. 2 dias. Agora, ó, estuda essa aí. A retromãe. Vamos ver como é que fica isso. Retromãe. Agora, o meu problema o problema meu não é maternagem, não. Entende? O título mesmo, olha lá no dicionário que você vai ver. É maternação. Esse aqui é o nome certo. Engraçado que não é um nome muito usado.
mas tecnicamente eu estudo isso há muitos anos. O nome é esse. Mas nunca escrevi muita coisa sobre isso. Hein? O verbete é maternação. Agora, ele é dentro da evoluciologia. Agora, lá eu falo sobre desperto, evoluciólogo, serenão. Aqui. Mas eu fiquei pensando assim, mas então como é que ficam as mães dos serenão? Pergunta para eles e para elas. Não, mas eu fiquei pensando assim, né? Eu Em termos estou falando aqui, evolutivos. eu estou trazendo o assunto, eu levanto a lebre. Entende? Joga a peteca no ar. Agora, quem vai manter no ar... Então, no caso, ela está sendo assistida pelo serenão, né? Está, mas agora o problema é o seguinte, às vezes teve uma que está lá. Por exemplo, não, agora eu vou pensar meu caso. Eu vou me sentir muito chato, você está entendendo? Numa condição de inteiro constrangimento, se uma ex-mãe minha, nesses últimos 5 milênios, está indo para a transmigraciologia. Então, no caso, daí traz ela para ela assistir. Você sabe que foi uma das coisas. Quando eu vi o povo indo embora, eu falei assim, tem alguma ex-mãe minha nesse livro aí, que vocês conheçam? Eu falei assim, não, nós sabemos, não tem. Mas tinha gente que eu conheci, mas não foi meu, nem pai, nem mãe minha. Mas o que vocês acham? Como é que é, Dulce? Você vai ficar de braço cruzado perante aquele povo que está indo para outro planeta, sendo que a sua mãe, como é que fica? Mãe! Como é que fica? Vocês estão começando a entender? Agora veja, vocês sabem que eu não tenho esse negócio dessas emocionalismo, comocionalismo de burro aí, de animal, né? Meu jeitão, você já viu que eu sou um pouquinho gelado em certas coisas. Mas veja, isso aí é uma coisa mais do que óbvia. Olha um nível de percussiência na questão psicossomática. Agora, professor Val, você acha que é esse processo do serenão buscar a pré-mãe, a mãe anterior, né? A mãe? Não, eu acho que ele chega... isso aí é um dos motivos sérios que deve ter. Mas eu acho que é por isso que ele chega lá nos Agora, animais? por exemplo, eu vou fazer o levantamento para ver se eu já fui alguma mãe de serenão. A Rocelane Depois eu vou fazer um levantamento na minha próxima intervenção. Se eu fui mãe de algum evoluciólogo. Eu quero saber tudo o que aconteceu. Professor Val, e burros serão vocês, aqui vocês, burros serão vocês, homens e mulheres, se não examinar isso. A Rocelane, do livro O Cristo Espera por Ti, ela foi mãe de serenão, né? E ela morreu de parto. Isso é uma coisa que eu... Mas veja, mas era burra, burralda, burrilda, burroide, tudo que você pensava, porque ela nem sabia disso. Sim, mas a minha pergunta é assim, agora, será depois a pessoa fica sabendo. No entanto, ela estava sabendo, mas estava danada da vida só porque ia trocar o sexo. Pois é. Troca de sexo, ia ganhar um corpo todo bacana, tudo. Pois é, e ela foi mãe de serenão. E ela reclamando disso. Quer dizer, uma pessoa que reclama de um corpo mais ou menos sadio que ela vai receber, pensa bem. Ainda não está nem aí. Mas olha só, o que eu queria perguntar é assim, nesse processo recursivo para trás, será que não é por esse motivo que o serenão consegue chegar até a vida onde ele era animal, ele era bicho, que o senhor já falou isso uma vez aqui? Não pode ser através da busca pela mãe? Agora, pensa só. Uma mãe sua está indo para o planeta XX. XX quer dizer xixi. Você está entendendo? É terrível. Quer dizer, XX, quer dizer XX. Isso é um cara que arranjou esse nome lá no Rio. Não é só um, são não, vários. O planeta da transmigração, já sei o nome dele, é XX. Quer dizer, vários, né? Ele é tudo na base do esgoto, né? Terrível. Mas até um certo ponto, quer dizer, uma ex-mãe sua está indo para o planeta XX. Como é que fica? Você vai deixar? Agora, aí é o caso. Você vai junto? Agora, veja, nós estamos aqui, é um debate da tertúlia. A tertúlia não foi feita para isso? Agora, que esse assunto é nobre, de alto nível, e não é
do feudalismo. Ele é nobre sem ser do feudalismo, tá certo? Professor, Ele é nobre sem ser da máfia filosófica do Arlindário. professor, na letra B, à sua direita, aqui. Quer dizer, o tema hoje envolve a mãe, mas eu queria saber, por exemplo, com relação ao pai, é diferente a ligação? A mãe é muito maior? Ele só cedeu esperma, isso não vale nada. A mãe não. Cedeu o corpo, cresceu, a coisa é complexa. Mãe não é a mesma coisa de pai. O meu negócio é mãe. Agora, veja, eu sei de uma opção de coisa dessa por causa da minha mãe, nessa minha vida, né? Que ela me ajudou muito, eu tinha muita afinidade com ela. Agora, eu fiz um levantamento enorme para ver isso. E outra coisa, na hora de arranjar uma mulher para nascer o meu irmão, eu estudei isso tudo também. Quer dizer, eu já estava nessa já há alguns anos. Isso é 1970. Professor, o senhor já sabia que o Chico Xavier foi sua mãe? Anteriormente, o senhor estava no extrafísico. No entanto, o senhor veio como homem e veio já com o propósito de ajudá-lo. Isso já foi o início da antimaternagem, né? Também, já fazia parte do... Já faz parte, tudo isso. Acabou, acho que o som aqui, né? Não? Fazia parte do seu plano, né? E quando, por exemplo, dentro da Conscienciologia, tem esse, digamos assim, essa abordagem, essa teoria da antimaternagem, já é um plano da reurbanização aqui da Terra, porque... Tem muita gente que já pensa nisso há muito tempo. Serenão já pensa nisso há milênios, você já sabe disso. Essas ideias todas, Rosa, já vêm de outros planetas mais evoluídos. Muita gente já pensou nisso. Agora, uma coisa séria nessa questão do Chico Xavier é que quem me pediu para ajudar o Chico Xavier foi a minha mãe atual. Sim. Você entendeu? Mas ela bem pediu isso? no extrafísico. Não. Não, aqui? Quando ela estava viva, então, quando o senhor eu virei veio... para ela e falei assim, ó, já que a senhora gosta muito do Chico Xavier, nós vamos lá vê-lo. Então, nós fomos os dois a Belo Horizonte, depois fomos a Pedro Leopoldo em 1955, vimos a sessão, encontramos com ele, o Chico ficou radiante, a hora que viu minha mãe, que me viu com as coisas todas. Aí eu falei com eles, ó, daqui uns meses eu vou aparecer aqui para a gente conversar mais com calma, que eu quero ver aí. Foi aí que eu queria ver minhas mensagens que estavam lá, eu sabia das Mas mensagens. o senhor já sabia anteriormente, antes de Nessa história ressomar... toda, quem sabia mais das coisas era eu mesmo. Pois é. Ela apenas... Agora, a minha mãe tinha noção dessas coisas. Confirmou, ela admitia né? tudo, que eu falava com ela, né? Explicava a situação. Minha mãe tinha ideia dessas coisas todas. Sei. Agora, por exemplo, quando eu fui escolher uma mulher para ter o meu filho, que era o meu irmão, eu fui escolher uma pessoa que tinha que ter contato. A minha ex-mulher, ela conheceu meu irmão, conheceu a minha mãe. Você está entendendo o que é? Tinha uma opção de moça lá, Conheceu namorada. ainda nessa vida? Hein? Conheceu ainda Foi, nessa vida lá em Uberaba. Agora, o que é que se passa? Mas eu fui procurar, mesmo assim, se ela tinha ligação com meu irmão. Aí eu vi na retrocognição que tinha. Eles me mostraram. O tal mal me mostrou com as coisas. E outra coisa, foi em cima do lance. A minha mulher adorava o filho. Uma loucura. E ela foi a maior mãe que eu já vi até hoje, em matéria de cuidar de filho. Nunca vi daquele jeito. 100%. Professor, então um dos principais problemas de barriga do aluguel seria essa interrupção desse processo, né? Porque, na verdade... O maior problema da barriga de aluguel é esclarecimentares. O povo precisa de saber dessas coisas, não tem que falar nessas bobagens. O povo saber. Mulher, você sabe, está por aí. Uma prostituta, por exemplo, está pouco ligando para isso. Dá mais dinheiro, está querendo saber disso. São só 9 meses? Não, 9 meses. Tem que pagar o tanto que eu recebo e o dobro disso durante 9 meses. Eu vendo como é que é. Eles estavam fazendo barriga de aluguel há pouco tempo na base de 20 mil, né? No caso, o senhor está se referindo ao ponto de vista intrafísico. Multidimensionalmente,
seria uma interrupção desse processo que, na verdade, a barriga é reservada para esse contínuo, né? Não, Não a é primeira isso? coisa que eu falo é o seguinte, o útero, para mim, no caso da mulher, é um órgão nobre. A mulher, por exemplo, tem o cérebro, que é um órgão muito nobre. O útero, seria dos órgãos mais nobres que a mulher tem. Na hora que ela prostitui esse órgão, ela já jogou todo o ginossoma no buraco. Mandou para o lixo. Você entende o que quer dizer? Então, a barriga de aluguel é isso. Então, isso não tem jeito de defender. Ela anulou todo Aqui, ó, o processo, é né? indefensável. Não tem jeito. Uma pessoa, por exemplo, às vezes, ela gosta de defender da seguinte maneira. Mas, Valdo, a mulher está querendo ter um filho, não tem, etc. Ela está querendo ter filho por quê? Essa maternagem é egocêntrica. Ela quer ter um filho para ela. É igual a menina que quer ter uma boneca. É a mesma coisa. Isso é imaturidade, é burrice. Entendeu o que quer dizer? Agora, eu sei que nessa questão de afetividade, ainda mais mexendo com maternidade, é a coisa mais difícil para o povo entender isso que a gente está falando aqui. Então, por esse ponto de vista, a adoção é muito mais assim, eficaz do que a barriga de aluguel, fora de série, fora de série, desde né? que seja feita cosmoeticamente. Que tem adoção de tudo quanto é jeito. Eu quero, sim, uma menina, no máximo até 5 anos, loura de olhos azuis. Essa a gente dá uma cuspida na cara da mulher quando ela fala uma coisa dessa. Eu já vi isso tudo, movimento espírita, com as coisas todas, nas nossas obras de assistência sociais. Eu vi isso tudo. Então, veja, a pessoa queria era arranjar um troféu. Aí eu falei assim, ó, isso é igual ao serial killer. Vocês sabem que serial killer sempre tira um troféu da vítima e leva, né? Às vezes uma orelha, uma coisa qualquer assim, nesse sentido. Tem muito serial killer desse jeito. Esse povo é a mesma coisa. Estão agindo igual serial killer. Eu já falei aqui, né, mas vou repetir, o caso do meu filho, eu só tive uma gestação biológica e tenho um filho adotivo. Eu tive 5 gestações interrompidas, naturalmente, né, porque meu organismo não aceitava, problema de RH negativo, e na 6ª vez, quando eu já estava, não tinha mais como, o médico havia proibido de eu tornar a gestar, meu filho chegou de uma forma assim que eu não previa. Eu estava dando aula e quando eu recebi um telefonema que havia chegado uma criança na minha casa. Então, essa criança, eu acho que foi aquela criança, aquela consciência que queria ressomar, né, e veio por outras formas, né, veio na barriga de outra mãe. Tanto que ele tem assim, ele é até bem mais ligado a mim do que a própria filha que é biológica, né? Às vezes tem Entendeu? isso. Pode ser dessa forma, né? Mas a adoção é uma coisa boa. Mas agora, você tentou ter filho durante 5 vezes e não teve? 5 vezes. Você errou, né? Foi errado, era Tem muita imatura. burrice nisso. Imatura Já totalmente. insistiu muito. E outra coisa, novinha. biologicamente, com esse negócio seu negativo, já era bobagem. Na época não tinha. Depois é que veio o recurso da transfusão de sangue. Agora, né? o seu processo de adoção até que é uma boa coisa. Isso aí te ajudou. Obrigada. Valdo, peraí, não muda ainda na maternagem. Quer dizer que ter filho é estar parindo um devedor seu? Está tendo o quê? Parindo um devedor seu? Quase sempre. E não é? O que é isso? E não é? Não, eu pergunto a vocês, explica lá para ela aí. E quando é o oposto? E quando é o serenão que teve o filho? O que tem? Complicou mais ainda. O que é? Aí é que você está devendo mesmo, se você nasceu por ele. Nossa, mãe, não vai dar para pagar essa dívida nunca. Mas agora, veja, por isso que eles não aparecem. Tem um amigo meu que fala assim, serenão não pode aparecer, porque se aparecer, como é que vai ser? Todo mundo vai chegar perto dele, vai ter medo, porque deve tanto a ele, ninguém está com dinheiro suficiente para pagar o débito. Nossa. Em parte, vocês têm razão. Por que não? Agora, gente, a comercialização da vagina na prostituição e do útero na barriga de aluguel não são do mesmo naipe da comercialização dos órgãos, como
quando se vende um rim, um pulmão, uma célula da medula, uma córnea, etc. Pode comentar? Eu acho que tudo são prostituições, umas menores, outras maiores. Mas tudo é prostituição. Existe, por exemplo, a prostituição mesmo, geral, que é aquela prostituição só do laringochakra. Como é que chama? A prostituição do laringochakra, como é que chama? Gente, não, prostituição do laringochakra. Vocês não têm ideia do que é isso? Aquela que o cara telefona e a mulher começa a falar para ele e tal. Como é que chama? Telesexo. Começa a prostituição por aí. Esse é do laringochakra. Quer dizer, quando eu falo laringochakra, o povo fica pensando que é um processo de sexo oral. É muito pior do que isso, esse telesexo. Eu conheci muita gente que trabalhou no telesexo e hoje trabalha conosco na Conscienciologia. Partindo do princípio que escolhemos nossos pais ao ressomar, como então algumas consciências vão escolher uma mãe de aluguel? Como fica esse imbróglio de ter duas mães? Confesso que não entendo. Pode me ajudar a entender, por favor? Primeira coisa, mãe de aluguel, se chegou perto de você, corta o assunto, cai fora, para você não ir para a baratosfera direto. O melhor que a gente faz é isso. É isso que eu quero explicar. Eu estou falando que a barriga de aluguel é baratrosférica, só isso. Se a pessoa entender, ela fica livre disso. Sim, mas nesse processo que tu está falando de retromãe, esse processo de barriga de aluguel não perturba esse movimento, esse processo de você... Não, isso não tem nada a ver com isso. Porque nesse caso, a quem que você... Aqui, vamos supor que é uma ex-mãe sua que está vendendo a barriga. É isso que você quer dizer? Não, o contrário. Você vai chegar lá e explicar para ela, não se faça eu sou isso. Se eu sou filho Agora, de mãe de barriga de aluguel... Eu estou dando para vocês o que vocês devem fazer na intermissão. Vai atrás das suas ex-mães para ajudar. Que vocês vão ter, primeiro, afinidade, vai ser muito mais participativo o processo da interassistencialidade. Você está entendendo? Ex-mães. Eu, por exemplo, a minha mãe dessa aqui, ó, a gente já encaminhou. Eu saí do corpo, ajudei, a gente entrou na Comunex lá com o negócio, ela foi encaminhada, aquele negócio todo, até que ela renasceu. Quando ela renasceu, eu suspirei de alívio. Beleza. Foi cumprido, foi encaminhado. Aquilo que, como é que é a técnica? Acolhimento, orientação, encaminhamento. Sim, mas então, só para eu clarear aqui, por exemplo, a adoção, eu fiquei pensando, é uma barriga de aluguel, só que é natural. A outra é comercial. Não é a mesma coisa. A adoção é outra coisa totalmente diferente. Me perdoa que o processo é fora, é exterior. Não tem nada disso, é a vivência. O pior é o da adoção. Parir os outros é a coisa mais fácil que tem. Agora, cuidar da criança que nasceu até ela crescer, que é por isso que eu falei com ela está ressarcindo as coisas que ela fez. Entendi. A adoção ajuda, então, ela é positiva. No caso de um filho, por exemplo, de adoção, da hora que você vai procurar as retromães, aí essa retromãe, ela é biológica, mas é a... isso é problema lá da pessoa. Pergunta para ele. O que eu quero falar é o seguinte. Agora, vou piorar a situação que eu já falei até agora para incrementar, embolar o meio de campo de vocês. O que eu quero é o seguinte, é quando você for estudar suas retromães, você vai ver qual que é aquela ou aquelas que ajudaram você mais do que as outras. Na hora que a situação era mais precária, ela te recebeu na barriga, no útero. Essas, então, é que deve ser a coisa mais séria que tem. Entende? Agora, se você chega lá e vai encontrar aquele monte de mães, que vai ser o que vai acontecer com vocês. Um monte de mães que estão melhores do que vocês vão ficar tudo chupando dela. Como é que eu nunca pensei nisso? Então aí vai falar, não, você não pensou porque não tinha ainda um nível de lucidez suficiente para discernir essa realidade. O que vocês acham? Tem lógica? Ô doutor, você que está em cima, você está de acordo? Faz sentido? Então tá. Vamos saber, né? Porque eu estou falando uns negócios bem avançadinhos. Qualquer hora a gente vai trazer aí a maternação.
Você já viu aí maternação? O que está falando? Olha aí o que é para a turma ver, a definição que tem de dicionário. É um monte de coisa. Ei, mas fala com o microfone. Ato, efeito de maternar. Conjunto de atos, comportamentos ou funções, cuidados, responsabilidades relativos ou que caracteriza a figura materna, o papel familiar, social ou cultural de mãe. Está vendo como é que é? A coisa toda grandona é mais do que maternagem, é a maternação. Isso aí é que é a coisa mais séria que tem. Quase sempre o povo esquece disso. Vocês falam muito de maternagem, mas esquece a maternação. É por isso que o problema é esse. Maternidade é outra coisa, a qualidade da mãe só. Valdo, nessa hipótese, nós na intermissão aí lembramos das várias retromães, o melhor, a gente pode respirar mais aliviado se elas estão melhores do que a gente, não é que se elas estão piores, ou como é que é essa abordagem? Eu passei 214 anos sem mãe. Isso me fez pensar demais. Você entendeu? Eu estou dando aqui minhas dicas. O que é que aconteceu nessa situação? Eu nunca falei isso aqui, não. Eu estou falando hoje porque na corrida dos fatos, etc., incidiu esse processo. Agora, isso aconteceu ontem, à noite, eu estudando as coisas, quando eles falaram, não, agora é hora de estudar, esse aqui. Então, eu já passei por um outro patamar da história. É tanto que ontem eu fiz 2 verbetes em vez de um só. Tal. Agora, esse é de hoje. Eu ainda não terminei o verbete, tem encaminhado só. Vamos dizer, a princípio, a priori, a gente deve, então, atender aquelas que estão mais atrapalhadas, pegar quem está com mais problemas. Você vai atender aquela que você pode. Tá. Você aguenta, não é bem... Lembre-se, é você. Eu já estava se colocando já por cima. Não, vamos atender e tal. Não é, Flávio. Mas a tendência humana é essa mesmo, Flávio. Você está bem normal, está bem... Está certo. Valdo, só um destaque. A maternação é importante que entra no aspecto cultural de mãe. Lógico, cultural. Tem tudo. A maternação é justamente isso. Não sei se é bem adequado utilizar a tertúlia para mandar recado, mas queria dizer ao companheiro que se sente perdido na França, que pode entrar em contato comigo em Paris, se ele quiser. Meu e-mail é rmontenegro11@gmail.com. Ele é o Rodrigo Montenegro que está fazendo isso. Meu amigo, então veja bem, o Rodrigo Montenegro pode te ajudar. Ele é bom e ele está em Paris, já faz algum tempo aí, Rodrigo. Seria bom falar de novo, né? R Montenegro, é uma palavra só, 11, em seguida, @gmail, também uma palavra só, .com. É isso que é o e-mail dele. O senhor acha possível, olha aqui, outra coisa que eu quero falar, Rodrigo, sempre que você quiser mandar recado, eu sou telefonista, pode mandar que eu passo. Se o senhor acha possível, no futuro à frente, que a medicina viabilize o transplante de cérebro para outro corpo mais novo e saudável, como é feito hoje com o coração, não. Eu acho difícil porque cérebro não dá para transmitir. Isso aí é coisa de ficção científica do Star Trek. Não dá. Tem uma série de condições aí, acho muito difícil. É uma série de coisas, não é só isso. Como é que ficam os processos de chakra para a pessoa funcionar bem, o cérebro? O problema é tudo submilimétrico da nanotecnologia. Como é que fica isso? E não dá. E outra coisa, na hora que descarta o processo da morte cerebral, muito difícil. Eu vejo isso com muita dificuldade. Gostaria de algumas considerações suas sobre a roda dos expostos ou roda dos enjeitados e a sua atual reedição na Itália. Eu acho que isso aí é uma boa para certos lugares em que se fabrica muito filho secundário, quer dizer, filho enjeitado, é o chamado bastardo. Às vezes a roda é uma coisa séria. Eu sei porque eu já trabalhei com isso também, por causa dos negócios de adoção, lá no movimento espírita, tinha essas coisas todas, eu vi isso tudo de perto. Eu mesmo atendi essas coisas. Você sabe que não é fácil, né? Aparecer a criança que eles colocam na sua porta. Eu já vi isso tudo de perto, eu sei como é que é.
A barriga de aluguel também teria analogia com a venda clandestina de sangue de esperma? Como analisa o senhor esse fato? Olha, aí depende das conjunções da vida da pessoa. Aquilo que a gente fala, o contingenciamento da vida da pessoa e a situação que ela está. Hoje em dia está legalizado esse negócio de você vender determinados processos de órgãos e vender o sangue, né? A pessoa que está morrendo de fome, então vem aquela mãe, está com um filho que está doente, precisa de arranjar dinheiro para manter, não tem outro jeito, ela vende o sangue dela. Quer dizer, existem umas coisas dessas. Então, hoje, inclusive nos Estados Unidos, tem uma opção de coisa dessa que eles permitem. Tem certas condições legais para isso aí. Então, cada caso tem que ser examinado e ver com calma. Agora, por exemplo, vender esperma, isso aí já mudou de figura, né? Aí já é outra coisa. Vender esperma é porque a pessoa está querendo enxertar uma mulher. Então, na hora que vai para fazer esse enxerto, já entrou, é barriga de aluguel. Tem alguma coisa meio esquisitinha nisso aí. É preciso ver cada caso ali com calma. O que eu vejo é o seguinte, veja se vocês entendem a minha conclusão. Barriga de aluguel não dá para defender. É isso que eu estou falando. Do ponto de vista cosmoético, não dá. Vocês vêem algum modo de defender um caso de barriga de aluguel? Mas fala, Fafá. Professor, algumas perguntas aqui com relação a essa questão da maternagem. Primeiro, o aspecto da clonagem. Então, como é que fica essa questão da clonagem? Que está se estudando, então, a possibilidade. Olha, o estudo é problemático se de ver a bioética. Hoje eu já estou estudando muito isso. Cada caso é um caso, tem que ver. Dentro dessa linha também a questão do transplante. A pessoa está lá, precisa de um coração, está por um fio, consegue, faz o transplante. Aqui, ó, transplante de cadáver, isso, em tese, de modo geral, você pode generalizar. Tudo isso é positivo. Se a pessoa não tem doença para transmitir pelo órgão transplantado ou qualquer coisa, tudo tem que ser visto. Sim. Mas agora, transplante de cadáver é uma coisa normal. Uhum. Você está entendendo? Agora, há coisas, por exemplo, eu sou favorável a esse negócio lá que estão fazendo com as células tronco. Sim. Mas é preciso ver o que eles estão fazendo com isso também. Está entendendo? Outra coisa, a questão da debilidade. A moça está lá, ficou grávida, descobriu que no primeiro, segundo mês, fez lá um exame e descobriu que a criança vai nascer com uma síndrome de Down ou alguma debilidade. O que o senhor acha que seria o processo melhor? Eu acho, por exemplo, a amência da pessoa, que a criança que vai nascer sem cérebro, a cerebralizada, sim, eu acho que não deve fazer aborto. Isso é a minha opinião. Muitos anos já pensava nisso. Agora, o resto tem que examinar até que ponto que é. Sim. O problema hoje ainda está muito difícil, porque o povo nem sempre sabe essas máquinas. Eles não confiam nas máquinas. Às vezes agora, nem se sempre... você vê o negócio da máquina, que está tudo claro lá, não tem jeito. Isso é um absurdo, você deixar aquilo caminhar. Sim. Você está entendendo? Então, eu acho que isso aí depende do caso. Mas professor, o problema, por exemplo, dessa que tem sem cérebro, não dá. Aqui. Eu queria que o senhor aprofundasse aquele assunto que o senhor falou sobre a maternagem, com relação a ser mais sério quando a gente encontra ou está buscando a mãe que nos ajudou naquele momento crítico, a retromãe. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Flávio tinha perguntado qual que a gente pode ajudar mais, é o que pode, né? Mas gente, qual que é a abordagem? Eu vejo é o seguinte, deixa eu dar aqui uma síntese disso. Quando você vai evoluindo, chega num certo ponto, você começa a dominar as coisas, está certo? Então, você já entende mais de cosmoética, você já domina o processo do assediador, o seu autoassédio já diminuiu. Então, você começa a ter muito mais filigrana, muito mais sutileza, mais detalhe no seu código pessoal de cosmoética. Então, começa a aparecer essas coisas, que possivelmente o código de cosmoética de vocês não puseram isso que eu falei aqui hoje. A maioria de vocês deve estar ouvindo isso pela primeira vez, nem pensaram nisso. Então, veja, é o nível evolutivo da holomaturidade que faz essas ideias originais aparecerem. Você está entendendo ou não? A Verpon. Eu estou falando para vocês uma Verpon aqui hoje. Onde é que eu tirei isso? Que livro que é que tem? Não tem nada.
Agora, quantas verpões eu já não trouxe que não tem livro nenhum? Então, na hora que vem isso, você já está apurando mais. A sua cosmoética já está com lamínula. Você está entendendo? Você já está penteando com um pente finíssimo. Você quer saber de tudo o que sobrou em você. Agora, veja, sejam assim do jeito que eu estou falando, porque até o serenão tem problema com isso. Ele chega lá, muitos não mudam por causa disso. Olha que já faz muito tempo que eu sei dessa história dos serenões. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que tal a gente começar a abortar o problema desde já? Para evitar daqui para frente. Pois é. Vocês já viram, nas minhas próximas vidas, eu vou querer saber demais quem é que vai ser minha mãe. Eu não vou nascer assim. Não, você vai nascer. Eu falei, quem é a mãe? Vamos ver com calma. Você está entendendo como é que é? Vocês pensam nessa minha vida agora. O negócio estava meu pai separado da minha mãe. Tinha hipótese, você pode nascer com outra pessoa. Eu falei, não, minha mãe é aquela, nós já tínhamos estudado. Eu demorei 12 anos para renascer. Depois da minha irmã. Ela é mais velha do que eu, 12 anos. Entendi. Agora... Olha só, eu já tinha ideia disso na minha situação de Zé. Agora, hoje eu penso como homem, num corpo humano, etc. tal, a situação toda. Estou vendo o negócio para fazer enciclopédia, tendo uma panorâmica do nosso processo de autoconsciencialidade. Então, você está entendendo a finesse, a sutileza, você está depurando. A sua cosmoética já não se faz mais cosmoética grossa, como antigamente para você, entendeu? Da agora para frente, toda a cosmoética e a manifestação cosmoética, ela vai ser refinadérrima. Agora, dentro desse refinamento, como é que é essa abordagem? Você chega num ponto onde você encontra aquela retromãe que te ajudou naquele momento crítico. Qual é a abordagem? Assim, óbvio que a gente lá naquele processo... Você vai ver, né? Eu te pergunto, vamos examinar lá e ver o que é que você faz. Professor. De qualquer maneira, você já sabe o seu objetivo. Sim. Você já sabe o seu interesse. Você já sabe o que você quer. Você já sabe a sua intenção. A interassistencialidade. Então, com isso, a coisa clareia. O negócio é muito mais sério. Entendi. Eu não tinha essa noção... Agora, gente, observa bem a situação, como é que muda. Compara só a finesse dessa maternagem, nesse nível que eu estou falando, por exemplo, com o problema da amoralidade. Você estudou tanto. A moralidade está aqui. Isso que eu estou falando está aqui. A antipodia é imensa entre uma coisa e outra. Um verdadeiro fosso, o gap, o abismo. Tem lógica para você? Tem, professor. Eu não tinha essa noção. Então, tem alguns meses... Mas agora, veja, a maioria, a humanidade não tem essa noção ainda. Tem alguns meses que eu Nós venho... estamos trazendo hoje, como é que é? Acabou de nascer, eu estou sendo, isso é a parturiente da ideia. Vocês sabem que o Sócrates falava que ele era o parteiro, né, da ideia, né? Hoje eu estou bancando o Sócrates aqui, estou trazendo a ideia. Agora, alguém já leu alguma coisa igual isso em algum lugar? Alguém já leu? Já viram em filme, novela da Globo? Então... Eu não tinha essa noção, professor. Inclusive, tem de alguns meses para cá... Você está entendendo? É aí que entra a banana técnica. De alguns meses para cá eu venho trabalhando algumas coisas e isso envolveu muito a minha família, né? Meu pai que já é dessomado, mas principalmente minha mãe. E dentro de um acoplamentário, eu não tinha entendido ainda, agora eu estou entendendo mais a abrangência e a importância do assunto, mas os amparadores me deram vários insights a respeito de mãe. Que eu ia apertar as craveiras. Você sabe o que é craveira? Quando você vai afinar um violino, você aperta, dá uma corda, tom, dó, lá, para ver. Você tem que afinar. Eu falei, olha, eu vou afinar as coisas e vou apertar os dados. Isso aí, por exemplo, eu nunca falei aqui nesses 7 anos. Pois é, mas isso vem de encontro, deu a cosmovisão a respeito desse assunto, que eu venho mexendo com isso há um tempo, mas eu não tinha noção dessa importância. Entendeu? Então, agora fez todo um sentido, alguns fenômenos que aconteceram alguns meses atrás.
Dentro de um complementário veio, inclusive, toda a temática sobre o processo da minha mãe. Não, agora você vê, se nós tinha agora a fôssemos noção já dessa pegar importância. o que já tem na enciclopédia sobre o processo de refinamento, não está no gibi. Vocês não vão achar isso em livro nenhum. Já tem uma série de, vamos dizer, verpons refinadérrimos. Eu sou obrigado a falar isso para vocês agora, para vocês seguirem e saber o que vocês estão mexendo, porque... Agora, veja, vocês agora não adianta rir de mim. É aquele negócio que eu falava, vocês começavam a rir. Não adianta rir de mim, porque quando eu falo, eu estou trazendo para vocês a responsabilidade. Responsabilidade finesse, refinadérrima. Vocês estão sabendo disso. Como é que fica? Eu estou piorando a vida de vocês? Não. Até um certo ponto, Até sim. um certo ponto, sim, mas quando você tem uma clareza do que você tem que Você está fazer... entendendo? Eu estou mostrando que viver a vida não é tão simploriamente feito como é feito por aí, não. A vida não é assim. Mas dá uma clareza maior do norte. Eu, na minha terra, eu tenho um princípio. Eu prefiro saber, mesmo contra mim, do que morrer ignorante. Porque de lá vai ser pior. Existe um troço chamado Melex. Valdo, por exemplo, eu estava colocando sobre a questão da próxima mãe, né? Então, vamos supor que você descubra lá, tem 10 possíveis, né, possibilidades. Que critério você usaria? Não, é essa aqui... A primeira, quantas já foram minha mãe em outras vidas? Você pensa que é a primeira vez? Você pensa que a minha mãe atual foi minha mãe a primeira vez? Agora, você quer que eu te fale? Ó, ninguém vai escutar o que eu vou falar só para o João. Né? Eu já fui mãe dela, da minha mãe atual. Eu fui mãe dela. Eu falei isso para ela. Entendendo? Já até lembrei como é que era a situação, o que ela era, como é que era. O melhor da história é que ela era mulher, com a filha que eu tive. Agora, eu sei dessa história toda. Agora, o Chico gostava demais das minhas coisas quando eu ia contar essas coisas. A hora que eu falei para ele que eu tinha sido mulher, que a minha mãe tinha sido minha filha, mas ele adorou. Me conta mais, me fala que eu quero saber. Você está entendendo como é que é? Esse povo todo no movimento espírita está cheio de gente assim, né? Eles queriam saber. Mas, por exemplo, esses casos assim, não adiantava falar. A situação está tão antípoda, está tão longe, extremo, que não dava, né? Agora, vocês não, vocês já aguentam o barco, já estão me entendendo. Por exemplo, hoje todo mundo aqui vai dormir à noite. Se a gente fosse falar, explicitar tudo, em alguns lugares que tem por aí, uma condição dessa, tem gente que não vai dormir à noite. A situação é essa, é braba. Agora, gente, o senhor não acha que quando o Serenão passa a trabalhar diretamente no Policarma, ele não ultrapassou faz tempo essas questões de mães? Além do mais, ele já pode ter ajudado todas as mães das retromães dele? Olha, em tese, sim. Mas, vamos perguntar para ele? O que você acha? Quem é que sabe? Escuta, tem uma coisa só que ele não lembrou aqui. Vamos supor que aquelas duas retromães encalacradas não quiseram nada. E ele ainda está implicado com aquilo até hoje. Quer dizer, sei lá, entende? Eu não vou falar quem, mas sei lá. Vocês estão entendendo? A culpa não é dele, é da mãe em si. Agora aqui, se o aperfeiçoamento da ciência chegar ao ponto de criar úteros artificiais para o ciclo completo da geração, como isso será encarado do ponto de vista da bioética, do conceito de maternidade? Olha, na minha terra é o seguinte, nada como a peça original de fábrica. Pensa nisso que você vai entender o que eu estou te falando. Peça original de fábrica é sempre melhor do que sobressalente. Se a bioética entra por aí, só isso aí já vai cortando assim, quase tudo que aparecer. Peça original. Num carro, vocês trocam a peça original por uma com o seu Joaquim ali da esquina, que é feiticeiro, é doutor para fazer peça. É, no Paraguai, pois é, diretamente do Paraguai, um filho ou um útero especial para você, feito de Cidade Leste.
tem um bebê de 1 mês de idade e gostaria de saber qual é a melhor idade para introduzi-lo, apresentá-lo às ideias da conscienciologia. Ele está com 1 mês de idade. Quando ouço as tertulias, sempre o deixo próximo. Será que isso faz alguma diferença, já que ele ainda não iniciou a recuperação de consciência? Olha, o problema todo é o seguinte: crie um ambiente de energia positiva para ele desde já. E mexa com as energias no ambiente dele. Se ele tem um quarto especial lá, com o berço dele, qualquer coisa, ponha energia nesse local, mais do que qualquer lugar seu. Coloca mais energia lá do que na base da sua tertúlia. A tertúlia, no caso da TENEPS. E na onde que você está ouvindo essa tertúlia? Mas na TENEPS sua, ou na sua base intrafísica daquilo que você tem. Nessa série X, a minha mãe foi e está sendo muito ajudada pela Conscienciologia através de mim. Posso dizer, então, que minha mãe, ainda ressomada dessa série X, ficará fora de um débito maior que provavelmente eu ainda possa ter com dezenas de mães em outra série X. Às vezes, ela já veio para ser sua mãe, que ela devia você. Você já pensou nessa hipótese? Ótima. Eu estou dando uma hipótese ótima para ele, né? Que é a favor dele. Isso tudo é possível. Se a senhora, sua mãe, tivesse nível evolutivo conscienciológico e praticasse a antimaternidade cosmoética, sua proex atual estaria adiada? Não, eu não estaria escolhendo a ela para ser minha mãe. É lógico, é óbvio. O negócio eu ia abortar o problema antes, isso não existiria, esse problema. E, em consequência, estaria comprometido todo o arcabouço? Não tinha nada a ver com isso. O arcabouço da minha vida, da Conscienciologia, não tem nada a ver com isso. Isso aí a gente não estuda. Quando você estuda, você já sabe com quem que você mexe. Você já sabe quais são os atores, não é, dentro da elencologia do seu drama humano. Todo mundo você já sabe, com detalhes. E outra coisa, vocês todos vão saber disso agora, para a próxima vida, cada vez mais do que era antigamente. As vidas de vocês vão ficar cada vez mais complexas. Quais seriam os malefícios conscienciais de um sub-humano não procriar? Malefícios conscienciais de um sub-humano não procriar. Olha, o malefício dele é o seguinte: às vezes não foi para procriar mesmo, né? Não deu certo. E outra coisa, qual sub-humano que é, de se examinar? Tem muitos jeitos de nascer, desde o ornitorrinco até o coelho. Coelho é fácil, o ornitorrinco nem tanto. Então, é preciso examinar isso tudo, né, e ver. Aí, qualquer coisa, é conversar com o doutor Roberto, que está aqui, que é especialista. Ele é obstetra, especialista em processos evolutivos. Não é isso? Na adoção, o melhor é adotar uma criança da mesma etnia dos pais para o futuro evitar possível constrangimento para a própria criança? Aí varia, né? Depende do caso, tudo varia. Tem gente, por exemplo, que esse negócio de etnia é muito relativo. Eu já vi casos, por exemplo, que uma pessoa tinha uma aparência de uma etnia e, no entanto, ela que era o filho real do pai e da mãe. E o outro, que parecia demais com o pai e a mãe, é que era o adotado. Eu vi isso tudo, mas de uma maneira assim impressionante. Entendeu? Agora, gente, tem certas características, por exemplo, faciais, que são óbvias. No entanto, como é que é? E outra coisa, aquilo era legítimo. Ninguém ali pulou a cerca, não. O caso era sério. Eu vi isso em Uberaba. Você sabe que eu estudei esse caso, acompanhei, ajudei a família para ver o que era, porque era um absurdo. Você sabe que são daqueles casos, igual aquela mulher que quis me matar lá, porque eu estava atendendo a filha que estava grávida do pai, aquele negócio todo. Então, foi mais ou menos nessa ocasião estudando isso. O negócio não é fácil. Aqui está falando que o Uribe venceu na Câmara e luta na Justiça pelo 3º mandato. Ele é religioso, o presidente tem fama de autoritário. Foi membro da organização católica Opus Dei. Esse Álvaro Uribe, que é o tal que teve a gripe, não é isso? É ele aqui. Agora veja,
membro do Opus Dei, gente. Hein? Você sabia disso? Agora aqui, ó, já está aqui. Isso aqui é a Gazeta do Povo. É do dia 3 agora, de setembro. Agora, ele está falando aqui, o presidente Álvaro Uribe tem um advogado que chegou ao poder em 2002, é um advogado, é com frequência apresentado como irmão conservador, inimigo venezuelano, Hugo Chávez, por sua popularidade, seu gosto pelo poder e sua dificuldade em admitir críticos. Foi membro da organização católica Opus Dei. Uribe ostenta publicamente uma fé quase mística, tendo como... o cara deve ser lá, numerário, né? Tendo comandado com mão de ferro uma estratégia implacável para fragilizar as guerrilhas de esquerda. Proprietário de terras, o presidente colombiano, 57 anos, conseguiu em 2008 o que foi comemorado como um fato surpreendente, a libertação de 15 reféns das Farc, entre eles a franco-colombiana Ingrid Betancourt e 3 norte-americanos. Entre 7 mil e 10 mil guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ainda estão ativos, principalmente no sul e no leste do país, mas desertaram nas grandes cidades. O estilo coloquial e direto de Uribe e sua enorme capacidade de trabalho, ele acorda antes das 5 horas e vai dormir depois da meia-noite. Lhe rendem um amplo apoio popular. Isso aí ele deve ter aprendido, essa disciplina eles dão lá no Opus Dei. Foi um aspecto bom para ele. Uribe não duvida em pregar publicamente a abstinência sexual. Ixi, então ele está totalmente envolvido nisso. Sua posição à legalização do aborto e a descriminalização do consumo de drogas. De modo que vocês vejam, o Opus Dei está mandando. Agora veja, que infelicidade para o Opus Dei, né? Arranjar um presidente justamente no lugar que tem a guerrilha. Né? É típico do acesso no Opus Dei. Até certo ponto pode ter sido muito de caso pensado. Tudo tem sua razão de ser. Né? Valdo, eu queria fazer uma pergunta sobre como é que, se você já conheceu, como é que é, em geral, os filhos de proveta ou de mãe de aluguel, a estrutura eu não tive muito contato com isso ainda não. Isso eu estava viajando demais, não deu para ver. Na ocasião que eu estudei o negócio com César Lattes, a minha intenção era estudar umas coisas dessas, mas depois eu desisti de tudo. Deixei para lá, fui cuidar da conscienciologia, que era o jeito. O senhor tinha falado agora há pouquinho da nossa vida crítica, né, com a mãe que quis nos receber na vida mais crítica. A minha pergunta é se essa nossa vida que a gente passou pelo curso intermissivo e tomou mais conhecimento das coisas, se a gente quer essa que é a nossa vida mais crítica para escolher mãe. Agora está começando a ser mais crítica. Mas aqui você nasceu agora, nem tanto. Nem tanto. É daqui para frente que vai ser. Só o concurso intermissivo que vocês fizeram, essas nuances, essas... Não deu para... Isso ainda não dá ainda para entrar. Isso aí é pente fino, né? Tem que demorar. Mas da agora para frente... É que vai ser mais crítico. Tudo vai ser diferente. O carnaval é outro. Professor, o senhor mencionou agora a questão da troca, né, de papéis. O senhor ter sido mãe da sua própria mãe. Eu queria entender o que faltou, ou por que, especificamente nesse caso, essa troca. Faltou algum detalhe ou foi para ampliar o processo? O caso todo foi o ambiente que o meu pai nasceu, né, da minha mãe. Não era fácil. Aquilo era um faroeste. Foi o ambiente onde eu nasci. O povo só dormia depois dos tiros. Não é fácil. Era um faroeste. Agora, aquilo é que prejudicou. Outra coisa, os padres estavam envolvidos nisso. Os padres é daquele lugar que eu falei aí, a Romaria, Estrela do Sul, Água Suja, que chamava lá. Agora, veja, eles mesmos, os padres, que mantinham a prostituição lá, por causa da festa da Nossa Senhora da Badia. Aquilo ampliava o problema da prostituição com a turma dos mineradores. Entende? Dos diamantes, dos brilhantes, chibios. Então, isso tudo é a minha terra, é onde ele nasceu. Agora, você tem que lembrar que Monte Carmelo é um monte onde Jesus Cristo foi para descansar, ele parou para descansar. Está lá na Bíblia, observa lá, Monte Carmelo. Sai dessa. Mas fala. Alguma coisa mais sobre outras
retromães que você tenha lembrado nessa vida e que tenha trabalhado com você nessa vida? Tem gente que trabalha comigo. Porque o pior, naturalmente... não me pergunte, é homem ou mulher? Não me pergunte que eu não vou responder. Tá certo? Só. Até que ponto essa condição de você buscar fazer assistência para as suas retromães, ela também não entra, que nem a pergunta que a pessoa fez, se é egokarma só, que ela não entra também no grupo, no polikarma também, nas consciências mais evoluídas, quando vão trabalhando. Não, isso é polikarma total. É polikarma, né? né? É isso, o que eu estou falando é só isso. Agora, escuta, Max, tem outra coisa também séria. A hora que eu falo na mãe, você já pensou o corolário, o universo? Que está envolvido. Que está envolvido nisso. Entra o pai, entra os filhos, entra as irmãs, entra isso, entra aquilo, entra um monte de coisa nisso aí. A hora que você fala numa personalidade da família, que é o caso da mãe, que é a peça central, você está mexendo num monte de núcleos familiares em épocas diferentes, vamos dizer assim, culturas diferentes. É o fator desencadeante, na verdade. Não, você né, nem raciocina o que é isso. Eu sei da história porque eu lembro das minhas coisas, porque eu estava estudando isso tudo. E uma coisa que eu estava pensando assim, na medida que essas consciências evoluídas vão trabalhando com isso, na verdade isso aí está dentro do processo da sincronicidade da assistência, do trabalho assistencial e até dentro do max mecanismo também, não estaria? O ideal seria que a gente tivesse só trabalhando conosco ex-mães. Isso vocês nunca pensaram. Eu sei disso. Ó. Você já pensou você só ter ex-mães com você? Ex-mães, a maioria deve gostar de você, porque você foi filho. Pelo menos um pouquinho. Você está entendendo? Isso seria o máximo. Agora, ó, algumas pessoas têm muita ex-mãe junto. Por incrível que pareça. Eu estive estudando os casos e meu queixo caiu. A hora que eu vi. Por quê? Agora eu vou mostrar a racionalidade, vocês ponderam e tiram suas conclusões, eu não estou aqui para convencer ninguém. Escuta só. As consciências se atraem pela afinidade, é o rapport, a empatia. Certo ou errado? Certo? Dentre todas as ligações biológicas das pessoas humanas, qual que é a maior? Gestação. Mãe com filho, mãe com filha. É uma coisa mais do que óbvia. Não tem uma lógica terrível isso tudo aí? Não faz sentido? Pensem nisso. Agora, minha gente, vocês vão ver também como é importante a antimaternidade para nós hoje. Vocês vão ver como é que é importante a invexiometria. Está entendendo? Isso é importantíssimo. Quem é que está aqui da Sinvex hoje? Tem gente? É você, né? Pois é. Pensa bem. O ano que vem vai ter aí o congresso, a 7ª semana, etc. Não é verdade? Pensa nisso. Eu acho que vocês deviam ser das pessoas mais interessadas em estudar esse negócio de mamãe. Mãe! Tá um negócio. O negócio é muito sério. Valdo. E amparador amparado? Por exemplo, é numerador com você, essa relação, será que tem processo de mãe também? Eu sei o que é que existe, eu sei. Calma. Esse me diz respeito. O que é que eu sempre falei desde lá no início do princípio do começo? Desde vocês me conhecem. Qual é o meu maior amigo? Todo mundo sabe disso. Você acha que isso foi de uma hora para outra? Isso é antigo. Agora veja, eu tive perto de mim um monte de gente, tudo perto ali. Eurico Barçanufo, minha mãe, transmentora extrafisicamente, está entendendo? Esse processo todo. E um monte de gente. Esse Vicente Lopes Pérez, que foi o meu preceptor mais sério. A dona Odete, que cuidou de mim durante 3 anos. Isso é... Eu tive uma bênção nessa história, lá naquele fim de mundo. Um monte de colega meu, tudo morreu de verme. Ninguém sobreviveu. Eu, que passei por um nascimento laborioso, com cabeça quebrada, tudo isso, tive que ter ama de leite, aquele negócio todo. Presta atenção.
Se não fosse a dona Yaya, eu não estava vivo. Eu estava muito mirrado, muito entregas baratas. Entende? Agora, tudo no início do princípio do começo. Agora, tinha um cara lá, o tipo Zé Palestina, que falava assim, quando o negócio começa ruim, é porque vai acabar bem. Ele falava, entendendo? Sob certo aspecto, a vida me ajudou com isso, com todos os altos e baixos. Está entendendo? De qualquer maneira, a gente superou, né, essa parte básica. Mas agora, o que eu quero trazer para vocês é o problema da filigrana evolutiva. Os detalhes que nós estamos começando a entrar. As nuances. Vocês lembram que eu já trouxe um verbete chamado nuance de propósito. Tem outro que é noção. Tudo eu preparei um ambiente para chegar aí. Pouco a pouco nós vamos clarear isso mais. A hora que eu clarear mais por aqui, eu posso aumentar esse verbete todo lá atrás. Você está entendendo o que é? Essa que é a ideia. Mas fala, chefe. Eu fiquei curioso, assim, professor, quando o senhor disse, não teria sido a primeira vez que a sua mãe, na atual vida intrafísica, né, desempenhou esse papel. Nas suas retrocognições anteriores, quando o senhor sabe, não, olha, já tinha vindo o filho dela anteriormente, eu também já fui mãe dela, ela nascendo menina, o senhor, à época, por exemplo, se foi há 4, 5, 6 séculos atrás, o senhor já tinha capacidade de autodeterminação, de falar assim, eu vou ouvir filho dessa pessoa, ou o senhor apenas teve a retrocognição? Você está usando uma palavra muito difícil, autodeterminação. Isso aí é igualzinho àquele caso que eu falo. Por exemplo, em 1100, eu já sabia uma opção de coisa disso que hoje ficou sendo chamado, como eu chamo, de reurbanização, Reurbex. Mas veja, eu ouvi o galo cantar, mas não sabia detalhes. Você está entendendo? É isso que eu estou falando de filigrana. O detalhe, a sutileza. A hora que você começa a refinar o processo, a finesse do assunto evolutivo. Nós estamos querendo entrar nisso com vocês. Evoluciologia que eu falo, gente, nós falamos muito grosso ainda. Está muito assim na base de cascalho. Isso tem que ficar açúcar refinadíssimo. Tem muita coisa ainda. Nesse sentido, então, o senhor mais teve a retrocognição clara, desimpedida, puxa, fulana já foi minha mãe, eu já fui pai, mãe dela. O problema todo é o seguinte, a época aqui, ó, tem uma coisa, viu, que é bom a gente lembrar, viu, Jarbas? Nessa questão de autorretrocognição, quando envolve muita afinidade, ela praticamente, ela existe. Bom, vamos ver se, como é que eu poderia falar isso para você entender mais rápido? Ela é íncita, ela é intrínseca, ela vem com você. Então é isso que eu chamo, que o Allan Kardec gostava de falar. Como é que é aquele negócio que a pessoa já nasce sabendo? Como é que é? Ideias inatas. Então veja, existem certas retrocognições que praticamente são inatas. Por quê? Por causa da afinidade que você tem com a pessoa, você vê tudo como é que é. Entende? Agora, por exemplo, se a minha mãe tivesse viva e as coisas fossem mais tempo assim, ela tivesse bem de saúde, com calma, ela ia ver em rompimento de psicossoma comigo todo dia. A minha mulher via. Você está entendendo como é que é? Agora, ela viria muito mais, mas é que a geração é outra, tem uma série de condições que a pessoa não é fácil. Esse processo de parapsiquismo, por isso que eu acho importante o negócio da Invex. A gente tem que começar cedo. Começando cedo, aquilo permanece mais tempo e aquilo desenvolve mais. E dura mais. Agora, quando começa muito tarde, nem sempre consegue segurar, né? E, professor, pelo seu conhecimento, assim, em termos de CCCI, é raríssimo, né? Alguma outra consim, pelo estágio atual nosso, dispor desse conhecimento, assim, qual a engrenagem, qual o encadeamento que determinou nascendo é porque eu também estou consim? falando, mas tem gente que sabe. Igual o velhinho lá de New York, ele sabia de um monte de coisa disso. Igual aquele outro cara lá de Botafogo também, no Brasil, que sabia um pouco. Mas ainda também. é assim, bem tem raro. umas pessoas, né? que sabem, mas o problema é que não podem abrir o jogo, porque senão eles acham que o cara é doido, está tudo perturbado e tal. Isso aí é um problema. Tem que criar a massa crítica. Eu criei minha freguesia para poder vender as coisas. É isso que o meu pai era implicado comigo, que ele fala assim, você é o mais judeu da família,
Porque o meu avô, ele falava assim, ó, quem tem mais vocação para negócio é esse menino. Agora, veio meu primo depois e falou assim, não, o Valdo ninguém pode com ele. Ele não cria a venda, ele faz a freguesia para depois ele fazer a venda do produto. Quer dizer, até um certo ponto, seria aquele negócio que Brasília faz, mas não é isso. Brasília é o seguinte, cria dificuldade para depois vender a facilidade. Mas não foi isso que eu fiz. No caso lá é o seguinte, o povo gostava muito de história em quadrinho, da história em quadrinho. E gostava também dos processos, dos filmes, os quadrinhos de fita, chamava quadrinho de fita do cinema. Agora, eu trabalhei no cinema lá, e eu que pegava os restos das fitas, porque aquilo dava aquele queimava, você tinha que cortar, aquilo sobrava. Então, o que você passa? Eu comecei a fazer o comércio do quadrinho de fita, mas via que aquilo era pouco, tinha que aumentar a produção. Então, o que eu fiz? Comecei a tirar todos os anúncios de filme do Politiama, etc., dos jornais do Rio. Cortava aquilo tudo que equivalia ao quadrinho de fita. Aí o meu primo falou, mas como, que cabeça sua para criar esse comércio que não existe? A meninada ficava doida. E eu querendo comprar livro, etc., através daquilo. Então, passava tudo para arranjar algum dinheiro, trocar por livro, para fazer minhas coisas, sabe como é que é? Ler. Então, isso tudo eles viram. Agora, veja, é processo típico do meu pan-judaísmo de milênios. Faz muito tempo que eu não entro nessa, mas eu aprendi. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, veja, esse processo desse aprendizado, ele é íncito, ele é intrínseco. É, então, a ideia inata, a coisa vem. Mas o que você queria falar, Eduardo? Aqui no item fatologia, eu não sei se o senhor já comentou, mas eu não consegui entender a correlação. É o saudosismo do feudalismo. Ah, sim, esse já... Alguém quer falar? Quem é que quer falar aí? Você quer falar? Fala lá para ele, por favor. O que eu entendi foi assim, ó, é a pessoa que tem o vício do mando. Então, se manda o outro ficar grávido para ela, entendeu? E quer também construir a dinastia, então, os descendentes. Então, assim, não satisfeito por não ter filho, porque quer a descendência, entendeu? Não pela criança em si. Posso? Ele quer que siga o sangue dele de qualquer maneira. A qualquer custo. E outra coisa, de preferência, o macho tem que ser macho que vai nascer. Tem que ser um filho. Isso tudo é o processo da dinastia. A situação toda. Agora, vocês veem que isso aí tem uma lógica terrível. Mas só pode falar. No direito tem até o ius sanguinis. Que... É isso aí. É rapidinho. Eu queria saber assim, ó, a linha... A empatia, né, de afinidade de dupla evolutiva e mãe e filho, são duas linhas que se entrecortam ou são paralelas? Linhas de afinidade. Entendeu o que eu perguntei? Não, e você não pode seguir por aí. Há muitos fatores que interferem no processo do renascimento. Elas podem se entrecortar. A reforma é muito complexa. Isso depende. Tem que examinar aquilo ali, como é que é, quais são os peões do xadrez. Tem que ver, o jogo muda muito, de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de família para família. Não existem essas linhas bem determinadas de afinidade. Não, mas vezes tem o processo, por exemplo, da ressoma consanguínea, na mesma árvore. Mas isso tudo tem, mas tem que examinar, né? Tem que ver, é difícil. Você não pode falar que existe uma lei específica só para isso, assim, paralelismo, assim, absoluto. Paralelismo absoluto não existe. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 46 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 19 votos online. Após a leitura dos verbetes, teremos os seguintes recados: João Bonassi, pela Côncius; Antônio, revista Consciência; César Cordioli, Sessão Pipoca e Colegiado em Intercooperação. Temos 20 verbetes novos para hoje.
beatice, behaviorismo, beleza, bem-estar, beneficência, compensação mental somática, consim não intermissivista, contrapontologia, hipocrisia política, míndone, miudeza, mnemotécnica vocabular, mundividência, neo-história, objeto ritual, plano existencial, potencializador da memória, reprodução intrafísica, tempo assistencial, testemunho. Nós gostaríamos de convidar as pessoas interessadas no estudar conscienciometria, que agora no dia 4/10 nós começamos um programa autoconscienciométrico. Esse programa ele vai começar com fundamentos da conscienciometria. Então, tantas pessoas que estão na tertúlia, os teletertulianos, para se programarem. Esse curso começa então num domingo à tarde, 15 horas, mas ele deve ter outros dias da semana também. Então provavelmente serão 2 ou 3 cursos em paralelo. Deve ter na terça-feira à noite, 19h30, e provavelmente na quinta-feira à noite também, 19h30. Então as pessoas que têm interesse, procurem a recepção do CAEC, procurem se agendar, são turmas pequenas, no máximo 15, 20 alunos, e vão se começar. Então o programa ele começa, um programa introdutório, vão explicar sobre temperamento, personalidade, uma série de dados introdutórios à conscienciometria para que depois a pessoa possa avançar mais e responder todo o conscienciograma. Então, os interessados procurem atendimento, a recepção do CAEC para reservar suas vagas. Obrigado. Pessoal, nós queríamos reiterar o convite para o lançamento da última edição da revista Consciência. A última, quero dizer, a mais recente. Virão muitas pela frente ainda. Então, acontece amanhã, de 15 às 18 horas, aqui no auditório da Holoteca. Nos outros avisos, a gente narrou aí os autores e os trabalhos. Dessa vez eu quero fazer um convite, para quem não sabe ainda quais são os trabalhos que vão estar sendo apresentados amanhã, de consultarem o site do CAEC. Vocês sabem, a revista Consciência, ela tem já uma versão online, gratuita, com acesso a qualquer pessoa interessada. Então, vocês podem consultar lá a última edição, e aqueles que tiverem interesse, então, amanhã, às 15 horas, aqui no auditório da Holoteca. Obrigado, aguardo aí a presença. Pessoal, boa tarde a todos. São 2 recados rápidos. O primeiro deles em relação à retomada dos trabalhos da sessão Pipoca. Nesse domingo, a partir das 20 horas, nós vamos ter o filme Balzac, é um filme biográfico de 4 horas de duração, contando a vida desse escritor. E nós vamos fazer a primeira parte de exibição nesse domingo às 8 horas da noite, e aí daqui a 2 finais de semana, a continuação. E também avisar que nós vamos ter na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, um colegiado de intercooperação, seguido de uma Assembleia Geral do Discernimento, onde vai ser apresentado no colegiado de intercooperação o censo da Cognópolis. Eu acho que quem pretende aqui, de repente, botar algum negócio, ter uma panorâmica da Cognópolis, vale muito a pena dar um pulo lá, porque vai ver que tem vários nichos ou várias possibilidades para a pessoa, inclusive, atender a comunidade e também conseguir o seu sustento. E, em seguida, nós vamos ter a passagem do bastão para o novo gestor do discernimento, a partir das 7 horas da noite. Então, todos estão convidados e é gratuito. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é tempo assistencial com 7 votos. Obrigada e boa tarde a todos.